Bem-vindos ao debate. Imagina só ter a tecnologia de um radar militar de última geração à sua disposição, né? Projetado para mapear cada centímetro de uma rota. O sonho de qualquer piloto. Exato. Mas aí, no momento em que a tempestade se forma, você simplesmente escolhe desligar os monitores e, escolhe voar às cegas direto para uma montanha. Nossa, é uma imagem forte, mas bem precisa porque a gente viu. Exatamente essa sensação que o uso do VAR deixou na gente no último confronto entre Corinthians e Flamengo. Hoje a nossa discussão recai sobre esse empate colossal. Um empate que, sejamos honestos, acabou completamente ofuscado pelas polêmicas de arbitragem, né? Com certeza. Analistas apontam aí 3 erros capitais. Então a nossa divergência central hoje é a seguinte: a arbitragem, com uma expulsão controversa e um pênalti ignorado pela tecnologia, decidiu o resultado e criou um empate manchado. Ou, essa narrativa toda do fomos roubados serve só para acobertar a incompetência esportiva. Especialmente, a incapacidade tática do Corinthians de vencer com um atleta a mais. Bom, eu defendo que as falhas sistêmicas da equipe de arbitragem e a omissão do VAR corromperam a integridade da partida. Sabe, o árbitro se tornou o protagonista indevido. Ele quebrou a matemática do jogo, tornando o placar final algo totalmente artificial. Eu tô certa de que não dá para analisar a tática quando a regra falha. Olha, a minha leitura vai na direção oposta, viu? Houve erros de apito, sim, eu sou o primeiro a admitir, mas o resultado foi um reflexo justo e direto da total falta de repertório tático das duas equipes. Espera, justo? Com tudo o que aconteceu? Sim, justo. Eu rejeito totalmente a ideia de que a arbitragem determinou o placar. O Corinthians teve a vantagem numérica por boa parte do jogo e, simplesmente não soube o que fazer com a bola. Mas você não pode ignorar. Culpar o VAR é uma muleta conveniente, sabe? Isenta os jogadores e técnicos de assumirem sua própria incapacidade de criar chances reais de gol. Eles pipocaram. Não, mas calma lá. Para entendermos a dimensão do problema, a gente precisa olhar para a espinha dorsal de como o futebol de alto rendimento funciona hoje. A premissa básica é que as regras sejam aplicadas de forma consistente para criar um campo nivelado. Quando ocorre aquele lance do pênalti a favor do Corinthians e o VAR escolhe o silêncio... Aquele silêncio da cabine foi ensurdecedor, eu concordo. Pois é, e eles têm dezenas de câmeras à disposição. Isso não é apenas um detalhe, é uma intervenção estrutural. O pênalti é a chance de maior probabilidade de gol no futebol. Sim, matematicamente falando, sim. Então, subtrair essa chance clara altera imediatamente a postura de ambas as equipes. Se o pênalti é marcado, o ecossistema do jogo muda completamente. Mas, Não estamos mais assistindo a um duelo de táticas. Estamos assistindo a atletas tentando sobreviver a uma roleta onde a regra muda a cada 10 minutos. mas a sua premissa parte de uma ilusão tática. Ilusão tática? Como assim? A ilusão de que o erro de arbitragem impede um time de jogar futebol. A falha tecnológica existiu, o protocolo de comunicação entre o campo e a cabine pode ter falhado no tal do limiar de erro claro e óbvio. E falhou feio. Sim, falhou. Mas o jogo não acaba no instante em que o apito silencia. O Corinthians continua em campo, a bola continua rolando. E mais importante, o Flamengo teve um jogador expulso pouco tempo depois. O que só adicionou mais caos ao jogo. Mas criou um cenário absurdamente favorável. O cenário que se desenhou foi o Corinthians com a bola, com espaço e com superioridade numérica. A pergunta que você precisa responder é a seguinte: se o juiz engessou tanto assim o time, por que eles tiveram quase um tempo inteiro com um homem a mais e foram incapazes de dar um chute perigoso a gol? Porque o contexto mudou. O VAR não amarrou as chuteiras dos meias do Corinthians, sabe? O VAR não amarrou as chuteiras, óbvio, mas o erro de arbitragem dita o comportamento defensivo do adversário. E aqui a gente entra na mecânica tática da coisa. Tá, vamos lá. Você cobra do Corinthians a capacidade de furar a defesa, mas ignora como aquele erro específico facilitou a vida do Flamengo. Quando o pênalti não é marcado e o jogo segue empatado, o Flamengo não tem incentivo nenhum para se expor. Eles recuam. Exato, eles se fecham no que chamamos de bloco baixo.
Ou seja, aquela estratégia de compactar todos os defensores o mais perto possível da própria grande área. Isso elimina qualquer espaço nas costas da defesa. E romper um bloco baixo é o teste definitivo de competência de um time de ponta. Se quer ser campeão, tem que saber furar retranca. Sim, mas é um teste imposto sobre condições artificiais. Se o pênalti é convertido, o Flamengo é obrigado a adiantar as linhas. O espaço aparece, sabe? O jogo flui. Entendo o seu ponto. A inércia inexplicável do VAR naquele momento crucial validou a retranca. E quando você soma isso, a expulsão do jogador do Flamengo, a situação piora ainda mais para o espetáculo. Espera aí. Como a expulsão de um jogador adversário pode piorar a situação de um time que precisa vencer? Parece contraintuitivo, eu sei. Totalmente. Matematicamente, o Corinthians ganhou uma vantagem imensa ali. Mas esse é o grande paradoxo tático do cartão vermelho no futebol moderno. Ter um homem a mais nem sempre facilita a criação de jogadas, principalmente se o seu time depende de transição rápida e contra-ataque. Quando o Flamengo perde um jogador, o técnico abandona qualquer pretensão de atacar. Ele retira um atacante, coloca mais um homem de marcação e constrói um muro impenetrável. Mas aí é que tá. A expulsão não foi um presente tático, foi uma mudança drástica na gravidade do jogo. E, francamente, uma expulsão baseada num erro de interpretação absurdo do juiz. Olha, analisar a expulsão como um erro absurdo exige um pouco de cuidado. Eu concordo que o cartão vermelho direto foi rigoroso. Mas o futebol é um esporte de adaptação contínua. Adaptação até certo ponto, né? Não, mas vamos olhar para o que acontece no terço final do campo. Aquela zona próxima à grande área, onde a precisão nos passes define tudo. O Corinthians teve posse de bola na casa dos 70%. E não conseguiu infiltrar. Exatamente. Eles rodaram a bola de um lado para o outro de forma totalmente estéril, sabe, burocrática. Cruzaram dezenas de bolas na área sem nenhum critério, aquele chuveirinho desesperado facilitando a vida dos zagueiros do Flamengo. Porque não tinha espaço pelo meio. A falta de triangulação, a ausência de infiltrações pelo meio, a lerdeza na troca de passes, nada disso tem a ver com a gravidade do jogo ou com a psicologia do árbitro. Tem a ver com treinamento ruim e execução técnica pobre. Mas a execução técnica pobre não ocorre no vácuo. Você está separando o estado mental dos jogadores das decisões de quem apita o jogo? Porque são coisas diferentes. Profissionais têm que lidar com pressão. Mas voltemos à expulsão, porque a biomecânica daquele lance prova o descontrole da partida. O movimento do jogador do Flamengo, a intensidade do contato, a zona onde a falta ocorreu, todos os manuais de arbitragem apontam para um cartão amarelo ali. Por que o juiz sacou o vermelho direto? Bom, você quer que o árbitro processe a física do impacto e a biomecânica em uma fração de segundo sobre o grito de 40 mil pessoas. Não, eu não quero que ele seja uma máquina. Eu quero que ele tenha controle emocional. E quando ele saca aquele vermelho direto, ele demonstra um fenômeno psicológico muito conhecido na arbitragem, que é a compensação. Ah, a famosa lei da compensação? Ele sabia, instintivamente ou por algum aviso no ponto eletrônico, que havia errado no lance do pênalti anterior. A pressão do ambiente engoliu ele. Certo. Ele tentou equilibrar a balança das injustiças, punindo o Flamengo de forma totalmente desproporcional. Isso arruína o espetáculo, sabe? Mas, Ele não está apenas punindo um jogador. Ele está desestabilizando a confiança de todos os 22 atletas em campo. O jogo deixa de ser sobre quem joga melhor e passa a ser sobre quem sobrevive aos surtos de autoridade do apito. Olha, a teoria da compensação é fascinante, mas ela joga exatamente a favor do meu argumento. Como assim? Pense na balança dos 90 minutos de forma bem pragmática. Se o árbitro comete um erro gravíssimo contra o Corinthians, ao ignorar o pênalti, e depois comete um erro gravíssimo contra o Flamengo, ao expulsar um jogador de forma exagerada. 2 erros. O que acontece do ponto de vista da vantagem competitiva? Eles não se anulam. 2 erros não fazem um acerto. Não fazem um acerto moral, claro, isso concordo, mas na economia prática do jogo, a assimetria é mitigada. Mitigada? É uma palavra muito forte para um caos desses. Mas é a realidade. O Flamengo foi severamente prejudicado de um lado, o Corinthians foi prejudicado do outro. O que sobra dessa equação imperfeita? Sobra o futebol jogado. O pouco futebol jogado, né? Exato.
E no futebol jogado, tivemos duas equipes incapazes de superar as adversidades. O Flamengo abdicou do jogo e se defendeu como pôde, fazendo cera, amarrando a partida. Sobrevivência. E o Corinthians teve o controle territorial e não soube como transformar posse de bola em gol. A técnica, naquele dia, foi insuficiente de ambos os lados. Portanto, o empate é o retrato mais cristalino e justo da mediocridade técnica que a gente viu em campo. Dizer que o placar é artificial é tipo recusar-se a ver a falta de qualidade esportiva ali. Mas essa visão higienizada do esporte, sabe, de que a técnica prevalece apesar do caos, ela desmorona quando você observa a reação dos próprios protagonistas. Dos jogadores, você diz? Sim, o jogo terminou e o que a gente viu imediatamente. Jogadores do Flamengo ainda no gramado com o suor escorrendo e o sangue quente, dando entrevistas super inflamadas. Reclamando do juiz, para variar. Jogando uma pressão colossal sobre a equipe de arbitragem. Eles haviam acabado de segurar um empate heróico com um jogador a menos, fora de casa. Em tese, deveriam estar celebrando a resiliência defensiva que você tanto elogia. Eles poderiam estar comemorando, é verdade. Mas escolheram atacar o juiz. Por quê? Porque eles sentiram na pele que o jogo havia perdido a legitimidade. Quando os próprios atletas sentem que o ambiente de suspeita tomou conta, o foco tático desaparece completamente. Olha, eu discordo frontalmente dessa leitura meio romântica das entrevistas pós-jogo. Romântica? Sim. Você está tomando as falas dos jogadores como um diagnóstico clínico e sincero sobre a legitimidade do torneio, quando na verdade isso é pura tática de sobrevivência mediática. Eles estavam nervosos, foi genuíno. É uma estratégia de relações públicas, isso sim. Relações públicas no meio do gramado, segundos após o apito final, com a pulsação a 1000. Absolutamente. É a cultura do futebol brasileiro em sua essência. Reclamar da arbitragem é a forma mais fácil, barata e eficiente de um jogador ou de um técnico terceirizar a culpa. E assim eles evitam as perguntas difíceis. Não acho que seja só isso. Mas pense no cenário da coletiva de imprensa depois. Ao focar no árbitro, o jogador do Flamengo que errou 5 passes seguidos no meio-campo não precisa explicar sua queda de rendimento. O técnico do Corinthians, que foi incapaz de desenhar uma única jogada de linha de fundo com um homem a mais durante 40 minutos, entra na sala de imprensa e bate na mesa. E em vez de ser massacrado pela crítica tática, ele grita contra o VAR. É conveniente, eu admito. É a cortina de fumaça perfeita. A cultura da pressão não prova que o jogo saiu de controle. Prova apenas que os clubes usam o apito comum, tipo o escudo de amianto contra as chamas da própria incompetência. Mas veja bem, a cortina de fumaça só funciona se houver de fato um incêndio real. E as imagens mostram as chamas. Um incêndio que eles mesmos alimentam. A sua tese pressupõe que os erros foram marginais, pequenas nuances interpretativas que os técnicos amplificam para se proteger. Nós não estamos falando de lateral invertido. Não, claro que não. Nós estamos falando de uma agressão clara dentro da área ignorada por árbitros de vídeo sentados em uma sala com monitores em 4K. Estamos falando de um cartão vermelho que mudou a estrutura posicional de 2 dos maiores times do continente. Eventos importantes, sem dúvida. Esses são eventos materiais que alteram a física da bola e o destino do campeonato. Não dá para minimizar isso como sendo só desculpa esfarrapada. Eu não nego os eventos materiais, de jeito nenhum. O que eu nego é a tese de que eles são intransponíveis. O esporte de alto rendimento exige que os times resolvam problemas, sabe? Sim, mas problemas dentro da regra. O gramado encharcado é um problema material. Uma lesão do seu principal jogador aos 10 minutos do primeiro tempo é um problema material gigante. E um erro do juiz também é. São coisas de naturezas diferentes. O problema do Corinthians não foi o pênalti não marcado no primeiro tempo. Foi a falta de infiltração, a ausência de jogadas ensaiadas e a lentidão incrível dos volantes no segundo tempo inteiro. O VAR não entrou em campo e desarmou os atacantes do Corinthians. Essa equiparação que você faz é perigosa. Um gramado encharcado afeta os dois times igualmente. Uma tempestade é um fenômeno neutro. Tá neutro, mas afeta o jogo. O erro de arbitragem, especialmente a falha tecnológica do VAR, é uma força direcionada. Pune um lado e recompensa o outro injustamente. Quando a autoridade falha na aplicação da regra básica, não estamos mais assistindo a uma competição esportiva justa.
É uma visão bem fatalista. Mas é a realidade. Estamos assistindo a um exercício de frustração. É intelectualmente desonesto da nossa parte exigir excelência tática dos jogadores quando os árbitros operam de maneira tão errática e imprevisível. Uhum. Eles deveriam ser os fiadores do espetáculo. O empate não tem nada a ver com resiliência de um ou incompetência do outro. Ele é a cicatriz de uma partida sequestrada pela arbitragem. Sequestrada. Nossa, isso pressupõe que o Corinthians era refém e não tinha armas para reagir. E a realidade tática simplesmente refuta isso. Refuta. O Flamengo montou uma barreira de 8 jogadores na entrada da área. Você fala sobre a dificuldade de romper o bloco baixo do Flamengo após a expulsão, sugerindo que o Flamengo construiu um muro tático intransponível, mas o Corinthians teve espaço nas laterais. Espaço que não serviu para nada sem conseguir cruzar com qualidade. Porque cruzaram mal. O Flamengo teve que abrir mão das pontas para congestionar o centro. A resposta tática óbvia que qualquer time de várzea bem treinado executa é acelerar a troca de passes. Para fazer a defesa balançar. Isso, fazer a linha defensiva balançar de um lado para o outro até abrir um clarão. O Corinthians fez isso? Não. Eles ficaram cruzando bolas frontais da intermediária, o que é o sonho de consumo de qualquer zagueiro posicionado na área. O repertório ofensivo foi fraco mesmo. A arbitragem forneceu os ingredientes para o caos, sim, mas foram as escolhas dos jogadores com a bola nos pés que determinaram o empate. O foco excessivo no apito nos cega para a dura realidade de que as soluções reais estavam dentro das 4 linhas, não lá na cabine de vídeo. Eu entendo a sua frustração com o desempenho técnico. E eu não estou dizendo de forma alguma que o Corinthians fez uma partida brilhante. Longe disso. Bom saber. Mas a análise de um jogo de futebol não pode ser seccionada desse jeito. Você não pode isolar os 40 minutos finais e dizer, olha só como eles jogaram mal, ignorando que o roteiro inicial daquele jogo foi rasgado e reescrito por decisões externas. Reescrito para melhor para eles, em teoria. A comunicação falha do VAR. A ausência de um aviso de erro claro e óbvio no ouvido do árbitro principal. Tudo isso destrói a confiança no sistema. E quando a confiança no sistema colapsa, meu amigo, o jogo se torna reativo. Fica tenso, eu concordo. Fica tenso, fica condicionado. O empate reflete exatamente isso. Um ambiente onde o medo de errar e a sensação de injustiça engoliram a técnica completamente. Olha, nós temos que tomar muito cuidado para não transformar a arbitragem em uma entidade onipotente. A falha no protocolo do VAR é grave. O silêncio da cabine no momento do possível pênalti precisa sim ser investigado e corrigido pelas comissões de arbitragem. Com urgência. Mas no fim do dia, o futebol é o esporte de menor previsibilidade do mundo justamente porque depende de seres humanos tomando decisões sob estresse extremo. Jogadores erram passes de 2 metros, atacantes perdem gols sem goleiro. É verdade. E árbitros interpretam lances de forma equivocada. A grande diferença é que nós cobramos do árbitro uma perfeição robótica enquanto perdoamos a lentidão de um meia ou a displicência de um atacante, dizendo que faz parte do jogo. Mas o árbitro tem ajuda. A incompetência na criação de jogadas fez tanto parte desse empate quanto o erro na interpretação das regras. A cobrança sobre a arbitragem é maior porque eles têm a ferramenta para corrigir o erro humano. O atacante não tem um botão de replay para voltar no tempo e chutar a bola de novo. O VAR tem. Tem, mas o fator interpretativo ainda é humano. É por isso que a falha da arbitragem nesse jogo específico é tão indigesta, sabe? A tecnologia existe para eliminar o absurdo, não para ser uma testemunha silenciosa dele. Quando o painel de instrumentos do avião pifa, voltando à nossa analogia, a responsabilidade é da companhia aérea, não é apenas do piloto que tenta estabilizar a aeronave no meio da neblina. E neste jogo, a estrutura falhou com ambos os times. É uma boa volta à analogia. Mas o piloto ainda precisa saber voar no manual, né? E o que a gente viu foi um time com todas as condições de pousar o avião com segurança. Vantagem numérica. Vantagem numérica, controle da posse de bola, tempo sobrando no relógio. E eles simplesmente entraram em pânico porque não sabiam usar os instrumentos analógicos. Porque o psicológico já estava abalado. Essa dependência psicológica de que o árbitro ou o VAR resolva as injustiças do jogo tira a autonomia dos atletas. O Flamengo aceitou seu destino tático pós-expulsão, que era se defender. O Corinthians não soube construir o seu. Faltou criatividade. Faltou tudo.
Esse é o diagnóstico tático que nenhuma polêmica de arbitragem deveria apagar. Sabe, a complexidade desse cenário mostra o quão entrelaçados estão o aspecto mental, a aplicação das regras e a execução tática no futebol brasileiro moderno. Estão misturados o tempo todo. É quase uma tarefa hercúlea separar o que é o puro desempenho esportivo e o que é o efeito cascata de uma interferência externa mal calibrada. Para mim, a sucessão de erros e a letargia da tecnologia corromperam o cerne da disputa. Tornou impossível avaliar essas equipes sem o filtro da injustiça. E para mim, o futebol continua sendo resolvido na grama. A arbitragem pode ter desafinado a melodia inicial, mas foram os jogadores que erraram o ritmo pelo resto da partida inteira. Um erro não justifica o outro. Mas as deficiências da formação tática e a falta de criatividade foram os verdadeiros arquitetos desse placar. O material que analisamos hoje deixa evidente como permitimos que polêmicas dominem as manchetes enquanto o nível técnico do jogo passa ileso pela crítica. Essa é uma reflexão essencial, porque ela revela não apenas as engrenagens de um clássico, mas a própria cultura de como consumimos e analisamos o esporte no dia a dia. Com certeza. O debate sobre até que ponto o apito dita as regras sobre a bola está longe de terminar. Nós deixamos para você, nosso ouvinte, formar a sua própria conclusão a partir de tudo isso. É com vocês agora. Afinal, quando a poeira baixa e os telões do estádio se apagam, a pergunta que continua ecoando nas arquibancadas é a seguinte: a falha estrutural tirou a integridade do espetáculo ou faltou competência para jogar futebol no escuro?